Olá pessoal, bem-vindos a mais um Química com Deboita. E estamos aqui para falar de ligações químicas. Este é o último vídeo da série, então bora lá. Só não esquece de seguir a gente nas redes sociais, tá bom? Ligação metálica. Aqui nós encerramos essa parte básica do estudo de ligações químicas, tá bom? Antes de seguirmos, falarmos da ligação metálica, dá aquele joinha, segue a gente aqui no canal, tá? Colabora, ajuda a gente também. E bora estudar a ligação que ocorre entre metais. Diferentemente das outras ligações químicas, que a gente costumava analisar dois átomos de cada vez, tá? A ligação metálica ela é bem diferente, porque tu não vai analisar dois átomos, nem três, nem quatro, e sim centenas de milhares de átomos. A ideia aqui é que a ligação metálica ela deve ser levada em consideração que muitos átomos estão juntos, tá? Que centenas de milhares de átomos estão ali juntos, para que a teoria faça sentido, tá? Como são todos átomos grandes, são todos átomos metálicos, todos eles têm tendência a se livrar dos seus elétrons de valência. Só que todos se livrando dos seus elétrons ao mesmo tempo, acaba tendo uma deslocalização de elétrons. O que acaba acontecendo é o seguinte: quando todos os átomos colocam seus elétrons para fora, eles ficam deslocalizados, né? Então, existe uma região grande de elétrons ao redor de cada átomo, e estes elétrons eles acabam migrando de um átomo para o outro, de um átomo para o outro, e eles ficam deslocalizados. Eles não ficam em lugar nenhum, mas ficam sempre perto dos seus átomos de origem. Então, os elétrons ficam o tempo todo girando, perambulando entre os átomos. Daí o nome da teoria ser teoria do mar de elétrons. É como se tivesse um grande mar de elétrons e estes átomos, né, esses cátions, ficassem imersos nesse mar de elétrons o tempo todo. Tá? Então isso acontece devido à diferença de carga elétrica. Tu tem cátions, átomos de carga positiva, e tu tem um monte de elétrons de carga negativa. E isto proporciona estabilidade. Então, essa quantidade de elétrons que tem entre os átomos, entre os cátions, proporciona estabilidade ao conjunto como um todo, não a um átomo individualmente, mas ao conjunto como um todo. Representações, não tem. É sério. Não tem uma representação específica, não tem aquela simbologia de transfere elétron, compartilha elétron, como acontece com a iônica ou covalente. O que acontece aqui é que eles estão imersos em um mar de elétrons. Ponto. Nada mais. Quando se representa um metal, a gente costuma colocar apenas o símbolo do elemento. Então, sódio, Na, tá? Que aparece ali em cima. O Na não é um átomo de sódio. Diferente dos outros compostos, tem que colocar um númerozinho embaixo, tem que aparecer aquele índice que mostra quantos átomos estão presentes. Aqui, tu só considera Na é um monte de átomos de sódio. Tá? São centenas de milhares de átomos de sódio. Prata, centenas de milhares de átomos de prata. Chumbo, centenas de milhares de átomos de chumbo. Esta é a lógica, tá? Simples assim. Tá, Deboite, e quando tem átomos diferentes, quando tem uma liga metálica? Bom, nas ligas metálicas, o que acaba acontecendo é isso aqui, ó. Tu escreve dois átomos, liga de ferro-vanádio, FeV. São centenas de milhares de átomos de ferro, junto com centenas de milhares de átomos de vanádio, misturados. Se lembrar lá do iniciozinho da química, lá dos primeiros conceitos de química, quando fala-se de misturas, a gente fala o que é uma liga metálica? É uma mistura de metais, tá? Principalmente que tem um aspecto homogêneo, então eles estão bem distribuídos. Difícil dizer quem é quem. Esta liga metálica tem uma característica intermediária. Então, assim, nós temos ali níquel-cromo, tá? Aquele ladinho, níquel-cromo. Então, o níquel tem certas características, o cromo sozinho tem outras características, a liga de níquel-cromo vai ter outras características, sei lá, por exemplo, durabilidade, dureza, né? Maior resistência à tração, por isso a ideia de fazer essas ligas, né? Então, o ferro vanádio, por exemplo, é muito usado porque ele é muito resistente. Então, tu usa em pontas de chave de fenda, as pontinhas pretas da chave de fenda, elas são feitas de ferro vanádio. Por quê? Esse tipo de aço,
com o vanádio, ele é extremamente resistente. Então, tu vai apertar parafuso muito forte, né? E esse torque não vai arrebentar aquela pontinha da chave, porque tu está usando uma liga muito mais resistente, tá bom? Quanto às propriedades dos compostos metálicos, tem temperatura de fusão e ebulição muito elevadas, né? Então tão elevadas quanto as iônicas. Aqui são características muito próximas. Quando alguém fala só assim, composto com temperatura elevada, temperatura de fusão elevada, pode ser iônico, pode ser metálico, vai depender das outras características. Solubilidade em água, são insolúveis em água, né? Eu costumo brincar com meus alunos assim, se metais, né, compostos metálicos, fossem solúveis em água, não existiria carro. Porque na primeira chuva, eles dissolveriam, né? Então, na realidade, assim, eles são insolúveis em água, tá? O que pode acontecer é que metais podem ser reativos. Então, alguns metais reagem com água e dão um aspecto de solubilidade. Na realidade, estão formando uma nova substância, aquela substância é solúvel. Então, metais não são solúveis em água, tá? Quando eles formam um íon metálico através de uma reação química, aí é outra história. Aí ele funciona como um composto iônico, ele acaba tendo as características de um composto iônico. Outra propriedade importante aqui é a maleabilidade. Ela não aparece em outros compostos, né? Então, compostos metálicos, eles são maleáveis. O que significa? Que tu consegue dobrar eles, né? Tu consegue moldá-los, tu consegue, então, proporcionar novas formas a ele. Mas por que isso acontece? Resposta: mar de elétrons. O que acaba acontecendo é que o mar de elétrons proporciona que os átomos, que esses cátions que existem ali, eles consigam deslizar uns pelos outros, formando se reorganizando, né? Então eles se reorganizam, formando tomando um novo espaço, certo? Mais ou menos assim. Eu tentei dramatizar aqui, de certa forma, mas o que acontece é o seguinte: quando eles são submetidos à pressão, eles justamente se reorganizam. Por quê? Porque eles estão dentro de uma matriz líquida, né, que é um mar de elétrons. Então isso proporciona esta mobilidade entre eles. Eles conseguem se reorganizar. Diferente dos compostos iônicos, por exemplo, que eles quebram, porque eles acabam deslizando, né, camadas de íons, e positivo fica lá de positivo, negativo com negativo, e acontece uma fissura. Tá? Nos compostos metálicos, todos eles são positivos, tendo vários elétrons entre eles. Então, naturalmente, eles vão deslizar uns pelos outros, fazendo com que o objeto final tenha um novo aspecto. Ok? E condutividade. Aqui nós falamos de dois tipos de condutividade, né? Térmica e elétrica. Condutividade térmica é bem elevada. Se pegar um pedaço de metal e botar a ponta dele no fogo e ficar segurando do outro lado, certamente vai te queimar com uma certa velocidade, né? Por quê? Porque ele vai conduzir o calor com muita rapidez. Agora, por que isso acontece? Dois fatores. O primeiro fator é mais conhecido, que é a vibração do próprio átomo, tá? Que isso naturalmente vai acontecer. Então, os átomos começam a ser aquecidos, eles vão agitando cada vez mais. A ideia do material ser aquecido, os seus átomos se agitam cada vez mais, e à medida que eles vão agitando, eles vão batendo e vão transmitindo essa energia nos outros, e todos vão se agitando cada vez mais, tá? Que é o que acontece aqui, ó. Aqui o mar de elétrons, no momento que a gente acende o bico de Bunsen aqui na ponta, ó, nota que a agitação vai acontecendo e vai levando aqui, ó. Ela vai levando esse calor, né? Vai levando a temperatura adiante, certo? Além disso, existe a relação dos elétrons deslocalizados. Como tem esse monte de elétron aqui, esses elétrons transportam energia, né? Então, o elétron é uma partícula que vai transportar energia também. E como tem muito elétron aqui livre, literalmente essa questão, eles estão deslocalizados e livres, eles transportam muita energia térmica. Então, por isso os metais são tão mais condutores do que outros compostos, né? Perguntinha clássica feita em sala de aula. O que deve gelar mais rápido? O refrigerante dentro de uma latinha de alumínio ou o refrigerante dentro de uma garrafa colocadas na geladeira? A latinha de alumínio vai gelar muito mais rápido, né? Porque é um excelente condutor de calor. O alumínio, por ser metal, é um excelente condutor de calor. Entre aspas, também é condutor de frio, tá? A gente fala condutor de calor, significa que ele vai conduzir a energia nesse sentido, tá? Agora, depois que tu tirou o refrigerante da geladeira, o que vai acontecer com o refrigerante na latinha? Se ele é um excelente condutor,
térmico, ele também vai esquentar mais rápido. Daí vale mais a pena colocar o refrigerante dentro de um copo de vidro, tá? Um copo plástico, um copo térmico, para poder manter a temperatura por mais tempo. Ok? Lembrando, qualquer dúvida que tiverem, pode colocar nos comentários aqui, que a gente responde o mais rapidamente possível, tá bom? Vou ter um prazer em responder para vocês, certo? Também aceitamos sugestões, outras dúvidas em geral, tá? Fiquem bem à vontade para poder colocar nos comentários aqui as sugestões de vocês. E por último, para finalizar esse nosso estudo de metais, que é bem rapidinho, nós temos a condutividade elétrica também elevada, né? Nós usamos hoje cobre como fio condutor nas residências, embora tenhamos outros metais que são melhores condutores de eletricidade, como o ouro. O ouro é um excelente condutor de eletricidade, tanto que os terminais de componentes eletrônicos de alto desempenho, eles são banhados a ouro, para que tenham um excelente desempenho devido à grande condutividade elétrica. Tá? Então, também, devido a essa presença de muitos elétrons deslocalizados e livres, eles acabam conseguindo conduzir a eletricidade. O que é eletricidade se não elétrons? Tá? Então, quando na eletricidade nós temos aqui uma corrente chegando, ela acaba conseguindo transferir junto. Então, os elétrons entram de um lado e isso faz com que outros saiam da outra ponta, da outra extremidade. Naturalmente, a quantidade de elétrons que entra de um lado em uma extremidade vai acabar saindo na outra extremidade, onde ela encontrar um meio para ser conduzido. Ok? Essa é a diferença de potencial. Tá? Repetindo, metais não se dissolvem na água, tá? Mas compostos iônicos sim, liberando íons metálicos que conduzem a eletricidade. Então, assim, a mesma coisa que eu falei antes, tá? Condutores de eletricidade. Metais são bons condutores. Agora, quando um metal está dissolvido em água, a pergunta é de onde veio esse metal. Metais não se dissolvem, então ele deve ter vindo de um composto iônico. Tá? Então a gente considera assim, metais são excelentes condutores em todas as condições. No estado sólido são ótimos condutores, dissolvidos não. No estado líquido, né, fundidos, também são excelentes condutores, compostos metálicos. Já eles não se dissolvem, então a gente leva em consideração que eles não vão se dissolver, não vão conduzir. Né? Ah, mas e se o metal tiver dissolvido, professor? O que é? Aí é porque é um composto iônico. Provavelmente, este metal veio de uma reação química de um metal com outra substância contra metal, e isso gerou um íon metálico. Tá? Mas íon metálico de um composto iônico é diferente de um átomo metálico de uma chapa metálica. Certo? Espero que tenha ficado claro. Tá? Por favor, se inscreva no canal para ter mais informações no lançamento dos próximos vídeos também. E aguardo os comentários de vocês. Né? Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.